Boa tarde a todos. Então, eu vou falar sobre as metástases ósseas nos carcinomas diferenciados e ilustrar um pouco com a nossa experiência lá do ICESP. Esses são meus conflitos de interesse. Bom, metástases à distância nos carcinomas diferenciados não são frequentes, menos de 10% dos pacientes vão ter, e a grande maioria deles vai se apresentar em pulmão. 25% vai acometer ossos, 18% pode acometer os dois sítios simultaneamente. A maior parte das metástases vai acontecer na idade mais jovem ou nos mais velhos, que é a época onde há o maior comprometimento da sobrevida. As metástases ósseas, então, elas, conforme a casuística, variam entre 2% até 12% dos pacientes e elas predominam nos carcinomas foliculares, porque esses têm uma disseminação preferencialmente hematogênica. Podem atingir de 7% até 28% dos casos e muito menos frequentes nos papilíferos. A distribuição dessas metástases costuma ser no esqueleto axial, ela predomina em vértebras, em pelve, eventualmente escápula e costelas. Mais de 50% das vezes já vai se apresentar como múltiplas metástases e a característica da lesão metastática do câncer da tireoide ser uma lesão osteolítica e não osteoblástica. O grande problema das metástases ósseas é que ela compromete muito a qualidade de vida do paciente. Então, eventos relacionados ao esqueleto acontecem em quase 80% dos pacientes que têm as metástases. E esses eventos vão acontecer nos primeiros anos de acompanhamento, e 90% já aparecem nos 2 primeiros anos. O que mais atrapalha o paciente é a dor, que chega a quase 70% dos pacientes, que cerca de 15% vai ter fratura, pode ter compressão de medula óssea. Boa parte dele vai necessitar de alguma intervenção em função dessas complicações, radioterapia ou eventualmente cirurgia, e a hipercalcemia é muito menos frequente nesses pacientes. A sobrevida é muito comprometida nesse paciente. A sobrevida em 10 anos é estimada a apenas 15% dos pacientes e a mediana fica por volta de 4 anos de sobrevida. E o prognóstico ele vai depender de algumas características dessa apresentação. Algumas situações melhoram um pouco o prognóstico da evolução. Então, a existência de uma metástase única, que pode ser abordada isoladamente, melhora o prognóstico em termos de sobrevida. Da mesma forma, metástases que são restritas aos ossos evoluem melhor do que metástases que acometem outros sítios. E a combinação do tratamento cirúrgico com a radioterapia melhora a sobrevida em relação ao tratamento exclusivamente com iodo. Então, como fazer o diagnóstico dessa metástase? A maior parte dos pacientes já vai se apresentar com a doença metastática no dia inicial, já apresentando sintomas no momento que ele diagnostica o câncer de tireoide. E os exames de imagem, eles vão procurar tem dois objetivos. Um, fazer uma avaliação anatômica da lesão e outra funcional, até mesmo para poder propor o tratamento para o paciente. Então, a tomografia computadorizada ela é muito boa para avaliar a erosão da cortical óssea e avaliar mesmo a extensão das lesões. A ressonância ela dá uma ideia melhor do componente medular da lesão e ela também consegue avaliar efeitos compressivos, por exemplo, aqui na medula óssea, né? O mapeamento com iodo radioativo é o que é mais usado, porque ele é muito específico do carcinoma diferenciado de tireoide, mas nem sempre ele é tão sensível. Então, por exemplo, ilustrando essa paciente que tem uma pesquisa de corpo inteiro pré-dose ablativa negativa, ela tinha títulos aumentados de tiroglobulina, tinha queixas ósseas, a cintilografia óssea conseguia revelar diversos sítios de captação, sugerindo as metástases, e quando ela faz a pesquisa de corpo inteiro com a dose terapêutica, ela consegue identificar todos aqueles sítios que não tinham sido identificados previamente. No intuito de melhorar essa sensibilidade diagnóstica, alguns autores propõem de usar um outro radioisótopo, que é o iodo 124, não tem disponível aqui no Brasil, e esse radioisótopo permite a aquisição de imagens com PET. O PET ele tem um menor background em relação à pesquisa de corpo inteiro e ele permite uma melhor resolução espacial. Dessa forma, é possível identificar com muito mais frequência lesões menores, tornando esse exame mais sensível ao diagnóstico. Então, aqui os autores ilustram, né, um caso que tinha uma pesquisa de corpo inteira negativa, mas que na imagem do PET mostrava uma captação aqui na região da bacia.
A tomografia sugeria uma lesão lítica no quadril e quando fez a combinação do exame de PET com a tomografia, conseguiu identificar não só aquele sítio de osteólise, mas esse outro sítio. Cintilografia óssea acaba sendo um exame muito utilizado pela gente. O grande problema é que as lesões ósseas do carcinoma, como eu falei, são lesões osteolíticas. E o que a cintilografia consegue captar é a reação osteoblástica perimetastática, que não vai estar presente sempre. Então, por exemplo, essa paciente que tinha uma lesão osteolítica no braço, tinha uma pesquisa de corpo inteiro, uma cintilografia óssea negativa. Então, a quantidade de falsos negativos é relativamente alta e falsos positivos também acontecem, por exemplo, com processos osteodegenerativos articulares. Então, com o objetivo de melhorar essa sensibilidade diagnóstica, principalmente dos pacientes que têm tiroglobulina elevada, mais pesquisa de corpo inteiro negativo, tem se usado mais frequentemente o PET com FDG. Ele é um exame que, além de ser mais sensível para diagnóstico dessas metástases, ele permite identificar casos que vão ter um pior prognóstico. Então, aqui é uma paciente nossa que tinha uma pesquisa de corpo inteiro pós-dose, que tinha alguns sítios de metástase. Quando a gente fez o PET, ela tinha um comportamento que estava diferente do que a gente imaginava, o PET identificava as lesões que não eram vistas na pesquisa de corpo inteiro. Então, diante de uma suspeita de metástase óssea, a gente pode ter duas abordagens, ou fazer exames dirigidos aos sintomas, às queixas do paciente, como a tomografia ou a ressonância, ou tentar fazer um diagnóstico disseminado, né, com o uso da pesquisa de corpo inteiro ou com PET-FDG. Biópsia óssea nem sempre é necessária, principalmente se existe evidência da captação de iodo. Mas, principalmente naqueles casos que o primeiro sinal da recorrência é a lesão óssea, eventualmente vale a pena realizar a biópsia para descartar outros tumores primários desse paciente. Em relação ao tratamento, sempre que possível, a cirurgia é o ideal, porque ela tem um potencial curativo. Então, metástases isoladas que podem ser ressecadas, principalmente em indivíduos jovens, associado ao tratamento com radiodo, aumentam a chance de cura e certamente vão melhorar a qualidade de vida do paciente. Só que, como eu disse, a maior parte das lesões vão ser múltiplas, então a cirurgia acaba sendo uma abordagem sintomática. Então, por exemplo, num paciente que tem uma lesão de fêmur, você usa da cirurgia para fazer uma estabilização da lesão ou, eventualmente, descomprimir uma lesão de medula óssea. A radiodoterapia seria o tratamento adjuvante ideal. Ela é melhor quanto mais precoce ela for utilizada e o maior número de doses cumulativas que você vai empregar. Então, alguns estudos mostram que isso permite prolongar a sobrevida do paciente e melhorar a qualidade de vida. E essa melhora é porque ela consegue controlar sintomas. Então, o iodo radioativo ele consegue aliviar a dor do paciente e, eventualmente, melhorar déficits neurológicos. Então, essa é uma casuística grande, com mais de 500 pacientes acompanhados na China. Eles mostravam que o iodo conseguia controlar sintoma de dor em mais de 60% dos pacientes. O controle da doença não era tão efetivo. Então, estabilização de tiroglobulina, eles atingiam em 50%. Mas, realmente, uma redução anatômica da imagem era muito infrequente, menos 3% dos casos. E isso acontece na grande parte dos casos, né? Então, a taxa de remissão, uma resposta completa com iodo, acontece em menos de 8% dos casos. Então, essa aqui é a casuística francesa, que ele mostrava cerca de 8% que tinham a remissão com o uso do iodo, em doses cumulativas que variavam de 100 até 600. A maior parte dos pacientes pode até captar iodo, mas não vai entrar em remissão, e um certo grupo desses pacientes nem ao menos vai captar iodo. A chance da cura, então, depende de você ter um menor número de lesões, que possa ser ressecado e que possa ser complementado o tratamento com iodo, especialmente no indivíduo jovem. Existem umas lesões ósseas características que melhoram realmente a chance de resposta. Então, algumas vezes você identifica na imagem da pesquisa de corpo inteiro algumas lesões ávidas por iodo, mas se você faz um exame de imagem de alta resolução, você não consegue identificar essa lesão. Então, numa revisão de casos do Memorial, eles mostram que esses casos, na casuística dele eram 14 casos, eles não morriam por causa dessa metástase óssea, não tinham sequer sintomas relacionados à doença,
doença, e com o uso do iodo, eles observavam uma regressão do tumor em quase 50% dos casos, e apenas um dos casos realmente teve progressão, com uma dose cumulativa bastante variável, de 150 até 1.500. E aqui, então, tem um caso que ilustra essa situação. Então, era uma paciente que fez a dose ablativa de iodo com 150 e captava 2 focos na região do crânio. A tomografia dela não mostrava nenhuma lesão osteolítica, e quando foi feito o exame do SPECT-CT, combinando as duas imagens, era evidente 2 focos de captação na região óssea. Um ano depois desse tratamento, a paciente já tinha uma tiroglobulina indetectável e os focos de captação tinham desaparecido. Radioterapia é um tratamento basicamente paliativo. Ele é usado para tratamento dos sintomas, principalmente de dor, mas eventualmente situações que podem ter risco de fratura ou eventualmente complicações neurológicas. Ela é bastante efetiva no controle da dor, então mais de 80% dos pacientes vai ter controle por um tempo relativamente prolongado, acima de 6 meses, e ela deve ser usada em algumas situações, quando você vai usar o radioiodo e você teme que a progressão da lesão óssea pode levar a um risco de compressão neurológica. Por outro lado, ela não pode ser empregada no paciente que já tem uma instabilidade óssea. Então, nessas situações, você primeiro faz a cirurgia e depois você faz o tratamento com a radioterapia. A forma de radioterapia mais usada é a radioterapia externa, e a limitação dela é que você não consegue oferecer tanta dose de radiação para a lesão, porque pela proximidade de estruturas radiosensíveis, como a medula, você acaba limitando a dose. Uma forma de tratamento que poderia ser mais efetiva, não existe muita experiência com isso, é a radioterapia estereotáxica, que ela conseguiria guiar e direcionar aquela radiação ao tecido anômalo e, dessa forma, poupar o tecido normal. Então, alguns estudos sugerem que pode aumentar a possibilidade de cura dessa lesão. Técnicas minimamente invasivas, elas podem ser usadas. A maior parte da experiência delas não é em relação aos carcinomas de tireoide, sim com outros tipos de tumores sólidos. Mas aqui, um caso que, por exemplo, a gente fez o uso da cimentoplastia, que é a vertebroplastia percutânea, ela foi usada porque o paciente estava tendo uma colabação da vértebra, você injeta o cimento ósseo, ele permite com que estabilize a lesão e controla a dor em um grande número de pacientes. O efeito antitumoral desse tipo de tratamento é bastante questionável. Embolização é outra técnica minimamente invasiva que poderia ser utilizada. A ideia é você cateterizar aquela artéria que alimenta o tumor e fazer a embolização. O problema é que a resposta ao tratamento é temporária. Se você não associar outro tipo de tratamento, seja o radiodo, seja a radioterapia externa, a progressão da doença acaba acontecendo num tempo muito curto. Então, ela pode ser usada no tratamento sintomático, mas hoje a gente usa muito mais um pré-operatório, numa ideia de diminuir a vascularização e dessa forma melhorar, diminuir o risco da cirurgia de abordagem do tumor. Técnicas que também não são muito usadas no câncer de tireoide, mas que existe experiência com outros tipos de tumores, que é a ablação por radiofrequência ou a crioablação, em que você, trabalhando com extremos de temperatura alta ou baixa, você poderia levar a uma necrose do tumor. Na experiência de outros tumores, essas formas de tratamento são capazes de aliviar a dor, mas são respostas temporárias e acaba tendo progressão do tumor posteriormente. Bisfosfonatos é outra questão que se levanta no tratamento das metástases ósseas. A experiência com outros tumores metastáticos ósseos mostram que eles podem ser interessantes. Eles são drogas que inibem a reabsorção óssea mediada por osteoclasto, e alguns estudos, tanto in vitro quanto em animais, mostram que pode ser que tenha algum efeito antitumoral, no sentido de inibir proliferação tumoral, diminuir moléculas de adesão ou mesmo diminuir a angiogênese. Então, dessa forma, alguns autores sugeriam que você usasse, seja pamidronato ou ácido zoledrônico, porque você poderia atrasar o início dos sintomas relacionados ao esqueleto. A experiência com câncer de tireoide ela é mais restrita, existem só 2 trabalhos. Esse é um trabalho retrospectivo de um grupo japonês, em que ele fez o uso do ácido zoledrônico
mensal, e ele viu que os fenômenos relacionados ao esqueleto foram muito menos frequentes do que no grupo que não tinha bisfosfonato. Esse mesmo grupo fez um estudo prospectivo, mas um estudo bem limitado, ele tinha somente 19 pacientes, e ele viu que ele conseguiu reduzir os fenômenos relacionados ao esqueleto, só 42% dos pacientes dele tiveram. Ele fazia injeções mensais, e ele repetiu várias vezes. Teve paciente que recebeu 3 doses, mas teve paciente que chegou a receber 31 doses. A grande vantagem que ele coloca é que o risco das complicações seriam diminuídas. Então, por exemplo, ele controlando com pacientes que na história do serviço não tinham recebido ácido zoledrônico, eles tiveram uma frequência muito menor de compressão de medula nas lesões de vértebra do que o controle histórico dele. Melhora de dor ele conseguiu em até 26%. E ele chama a atenção que o único sintoma adverso que ele tinha eram sintomas gripais. Não é isso que a gente teme quando a gente faz esse tipo de tratamento, e sim as complicações de osteonecrose de mandíbula e fraturas atípicas de fêmur. Diferente dos outros tipos de tumores em que a sobrevida é bastante limitada, o nosso paciente vai sobreviver diversos meses, e talvez a nossa chance de causar uma lesão pode ser grande. Naquele estudo, os autores eles ressaltam que eles tiveram cuidado de fazer um exame periodontológico em todos os pacientes a cada mês e depois a cada 3 meses. Dessa forma, ele conseguiu identificar lesões periodontológicas que podiam ser tratadas e impedia que evoluía para a osteonecrose. Mas aí fica uma dúvida, qual seria o melhor protocolo? Aparentemente, a gente deve usar. Os japoneses acham que é mensal. Estudos de outros tumores mostram que doses trimestrais podem ter resultados muito similares às doses mensais. Então, esse autor até sugere que você deveria fazer de uma forma bem diferenciada. Aquele paciente que nunca teve complicação, talvez fazer uma dose anual. E naqueles que já tiveram, por exemplo, fratura, realmente fazer a cada 3 meses. Isso a gente não tem muito estabelecido, vai muito da experiência dos serviços. E aí não é o objetivo da minha aula, vai ser dito posteriormente, mas falar um pouquinho da metástase óssea na situação do câncer refratário ao iodo. A gente sabe que o câncer metastático ele pode se tornar refratário em mais de 25% dos casos, e isso compromete muito a sobrevida do paciente. Vai ser discutido, qual a situação que eu devo tratar, mas aquelas lesões que têm progressão evidente em curto espaço, que sejam sintomáticas ou que tenham um risco iminente, provavelmente vão merecer o tratamento sistêmico. Então, para chamar a atenção dos 2 estudos de fase 3, o primeiro com sorafenib, ele envolveu pacientes que tinham metástases óssea, em 27% do grupo do sorafenib, 26% do placebo, e ele conseguiu demonstrar que pacientes com metástases ósseas tinham menor tempo para a progressão da doença, nos casos que usou sorafenib em relação ao placebo. Aqui ilustrando um caso nosso, de uma paciente do sexo feminino que teve um carcinoma folicular com diversas metástases ósseas. Ela era refratária a iodo, chegou a usar mais de 1000 miliquirris. E quando ela iniciou o uso do sorafenib, ela tinha várias metástases, uma tiroglobulina bastante elevada. A gente fez o uso da droga por mais ou menos 30 meses e aí ficava evidente que as lesões diminuíram a captação e algumas lesões até deixaram de captar no exame de cintilografia óssea. O outro estudo é o estudo de lenvatinib, que a gente teve a oportunidade de participar no ICESP. É um estudo que também envolveu pacientes com metástases ósseas, 40% do grupo de que recebeu lenvatinib, 36% do grupo que não recebeu, e ficou evidente que o tempo para a progressão de doença foi maior no grupo que usou a droga em relação ao placebo. Aquela nossa mesma paciente, ela teve a oportunidade de ser incluída no trabalho e a gente conseguiu demonstrar que, apesar dela ter tido a progressão inicial com o sorafenib, no momento que ela usou a droga, ela conseguiu uma regressão da doença. Aqui evidente nas imagens de tomo. Foi uma resposta temporária, ela conseguiu o controle de doença por mais 36 meses e hoje ela já teve uma nova progressão. Então, para concluir, eu vou propor um algoritmo de conduta em relação às metástases ósseas. Primeiro, é importante você avaliar se você tem uma situação de instabilidade ou se a lesão está estável e o paciente é assintomático. Se ele está instável, fazer o exame de imagem direcionado para você programar a sua abordagem, determinando se a doença é localizada ou avançada.
Célula localizada, tentar considerar a cirurgia, porque isso tem um potencial curativo. Se ela já é disseminada, você vai tratar o sintoma. Então, uma cirurgia para estabilizar a lesão, ou mesmo radioterapia, lembrando de usar o corticosteroide se forem lesões que têm risco de compressões. Depois de você fazer a abordagem da lesão estável, você vai avaliar a disseminação com pesquisa de corpo inteiro ou com PET, com FDG, naquelas que a pesquisa estiver negativa, e, quando for possível, oferecer o tratamento com iodo radioativo. Nos casos assintomáticos, primeiro você faz uma avaliação inicial da disseminação, com a pesquisa de corpo inteiro, o PET, e, eventualmente, considerar imagens localizadas para avaliar os riscos das lesões. Determinar se é localizada ou avançada. Todas vão receber iodo. Se ela for localizada, você pode ter uma resposta completa com iodo, e dessa forma você pode somente realizar o controle. Eventualmente, se você tem dúvida de que restou uma lesão, oferecer um tratamento menos agressivo, que seria, por exemplo, a radiocirurgia. Se a resposta for parcial ou não tiver resposta, você vai ter que partir para outro tipo de tratamento, tentar a remoção cirúrgica ou a radiocirurgia. E naqueles casos avançados, você vai tentar, além do iodo, oferecer outras terapias adjuvantes. Se existir algum risco de compressão, considerar a estabilização cirúrgica, eventualmente a vertebroplastia. Numa situação de dor, a radioterapia ela parece ser bastante interessante para o controle sintomático. Na evidência de crescimento, considerar cirurgias paliativas ou mesmo aquelas ablações por percutânea. E, mais recentemente, considerar na doença disseminada progressiva os inibidores de tirosina quinase. Todos os pacientes podem ter algum benefício com o uso dos bisfosfonados e, eventualmente, até outros agentes, como o denosumab. Obrigada.